Godzilla é sem dúvidas um dos monstros mais clássicos do cinema, que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo desde sua estreia em 1954 até os dias de hoje. Atualmente a versão mais famosa do Godzilla é sem dúvidas a versão do Monsterverse, entretanto a versão original dele era bem diferente do que você imagina. Por isso, neste vídeo você conhecerá a sombria origem daquele que um dia ficaria conhecido como o Rei dos Monstros. Então eu já peço que você deixe seu like e sua inscrição para fortalecer o canal. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Godzilla teve sua estreia nos cinemas no ano de 1954, um período difícil pós-guerra, em que o Japão enfrentava a falta de recursos financeiros. Nesse mesmo período, o produtor Tomoyuki Tanaka queria realizar um filme sobre monstros, e resolveu procurar a Toho Studios, que na época já era um grande estúdio de cinema japonês. Foi então que, em parceria do técnico de efeitos especiais Eiji Tsuburaya, e do diretor Ishiro Honda, que foi criado um dos monstros mais famosos da história, que foi chamado de Gojira. Esse nome inclusive é um amálgama das palavras japonesas gorila e baleia, se tornando assim a representação do medo dos japoneses de outro ataque nuclear, e a personificação do poder das bombas nucleares, e as consequências que elas trariam para a humanidade. Seu imenso tamanho, força, terror e destruição evocam a fúria das bombas atômicas que uma vez foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Em seu primeiro filme em 1954, foi proposto que Gojira era um tipo de réptil intermediário pré-histórico, relacionado tanto aos répteis terrestres quanto aos marinhos, cuja espécie habitou nas profundezas do oceano por milhões de anos alimentando-se de organismos do fundo do mar. Tudo mudou quando aquele habitat subaquático foi completamente destruído por testes nucleares americanos, que mataram a maioria dos que estavam ali, exceto um deles, que teve sua biologia completamente alterada pela radiação, o transformando em uma completa aberração. A criatura passou a se assemelhar a um dinossauro gigante, com escamas ásperas, uma poderosa cauda e placas dorsais em suas costas, além, é claro, de possuir algumas características bem humanoides. Essa aparência foi inspirada em diversas espécies de répteis e dinossauros. Seus longos braços, por exemplo, foram inspirados num braço de um iguanodonte. Suas placas obviamente foram inspiradas no estegossauro, enquanto seu corpo, apesar de ser ereto, teve bastante inspiração no tiranossauro, com sua cauda sendo diretamente inspirada em um crocodilo. Com sua casa e parentes tirados dele, a criatura desencadeou sua vingança sobre a humanidade, destruindo a maioria das embarcações humanas que encontrou, e eventualmente devastou a cidade de Tóquio. Ele então foi chamado pelos japoneses de Gojira, que não era somente considerado um monstro, mas sim o rei de todos eles. Os japoneses tiveram razão em temê-lo, pois o principal efeito colateral de sua mutação foi um aumento dramático em seu tamanho, além de conceder a ele algumas habilidades relacionadas à radiação. Fora ele ser praticamente indestrutível, Gojira também adquiriu a habilidade de exalar uma poderosa luz incandescente radioativa, que assume a forma de um vapor branco que é quente o suficiente para derreter metal, e também causar incêndios violentos, que podem se espalhar por quarteirões inteiros. Depois de engolir Tóquio, esse raio causou tanta destruição que a cidade foi reduzida a ruínas e escombros depois que as chamas se dissiparam. Embora sua durabilidade tenha se mostrado além da capacidade da humanidade de prejudicá-lo, Godzilla acabou sendo morto pelo destruidor de oxigênio, uma arma que continha um composto químico que liquefaz átomos de oxigênio, fazendo com que criaturas vivas morressem de asfixia, à medida que seus restos mortais são obliterados pela água circundante. O destruidor de oxigênio foi a primeira, e em muitos aspectos, a única arma capaz de derrotar Godzilla, destruindo o monstro em um nível subatômico. Embora o Godzilla original tenha morrido, existem teorias de que outros Godzillas podem ter sobrevivido até os dias atuais, e poderiam ser despertados por futuros testes nucleares. Isso explicaria o fato de um outro Godzilla ter surgido no segundo filme, algo que também pode ser aplicado a outras versões que vieram depois. Como podemos ver, depois de perder seu habitat, a criatura desenvolveu um ódio enorme pelos humanos e começou a destruir tudo em seu caminho. Ironicamente, ele era uma criatura pacífica antes, mas seu comportamento mudou devido ao contato com os humanos, tornando-se a personificação do ódio e da raiva, sendo assim, um monstro criado indiretamente pelos próprios seres humanos.
Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like para que eu saiba que você gosta desse tipo de conteúdo, além de deixar sua inscrição para receber os próximos vídeos. Até mais!